tem uma tela aqui com os números do Corinthians como visitante no Brasileirão. Dá uma espiada nisso aí. É o pior, né? Tem o pior ataque, com 7 gols. Foi o clube que menos pontuou, 6 pontos apenas. Só ganhou um jogo fora até agora, do Bahia, 1-0. Nos últimos 5 jogos só tomou 1 ponto, nos últimos jogos fora de casa. E ele terá, como disse o Arnaldo, Vitória, confronto direto, Criciúma, confronto direto, Grêmio, confronto direto, Cuiabá, confronto direto. Em casa vai ter o Vasco, o Cruzeiro, o Bahia e o Palmeiras. Vamos lá, Tirone. A ordem é essa aí que você tá vendo na tela, né? Cuiabá, Palmeiras, Vitória. Vou parar nesses 3 próximos, tá? Se o Corinthians continuar sendo como ele está sendo, digamos que ele não vença o Cuiabá, empate com o Cuiabá. Com o Palmeiras, o clássico em casa, ele empate. E com o Vitória, ele empate. São 3 resultados possíveis. Ele tá ferrado. Aí vão faltar 5... Ele tem que achar uma vitória, pelo menos, aí. Ele tem que achar pelo menos uma vitória nesses 3 jogos. Né? E mais um empate, né? Ele não pode ficar com 3 pontos só. 3 pontos... vai. 3 pontos com uma vitória... ainda dá para sonhar com alguma coisa. Mas não é igual 3 pontos com vitórias ou 3 empates? Não, por conta do número ridículo de vitórias que ele tem, um possível critério de desempate, entendeu? Entendi. Né? E aí, se for para ganhar 3 pontos, que ganhe uma vitória num dos concorrentes diretos. É melhor ganhar do Vitória da Bahia do que ganhar do Palmeiras, entre aspas. Né? Certo. Que você tira 3 do Vitória da Bahia. Mas se for o Corinthians, mesmo o Corinthians melhor do Ramon Dias, que vem sendo melhor, ele dificilmente faria mais do que o que a gente está projetando. Então, eu acho que para a gente conversar sobre desespero, é necessário esperar essas 3 partidas. Se o Corinthians for o mesmo dessa melhora, aspas, do segundo turno, nesses 3 próximos jogos, faltarão 5 e ele estará desesperado. Ele tem que fazer mais do que ele vem fazendo nesse cenário, digamos, fora de casa. Porque o clássico, que é o jogo dentro de casa, onde o Palmeiras até costuma se dar bem, não dá para contar, e está disputando o tricampeonato brasileiro, não dá para contar exatamente com esses 3 pontos. Se o Corinthians consegue melhorar 4 pontos nesses 3 jogos, e aí ele tem a dobradinha em casa, que pode salvá-lo, na minha opinião, nessa sua tela aí, que é Cruzeiro e Vasco. Vasco e Cruzeiro. Aí eu acho que ele pode se salvar, sim. Mas é isso, né? Essa sequência vem justamente no momento da semifinal da Copa Sul-Americana, com o Racing primeiro em casa e depois fora. E a Sul-Americana é aquela outra conversa que a gente vai tendo, que é a conversa em que todo mundo do Corinthians está mergulhado. Ser campeão de alguma coisa, todo mundo, do presidente ao ponto esquerda, ser campeão de alguma coisa e ter o ano que vem a Copa do Brasil, a Libertadores, talvez, né? Então, não vai largar a Copa Sul-Americana o Corinthians na semifinal com o Racing, porque ele está sonhando com 2 coisas, a permanência e um título e uma temporada entre os grandes em 2025. Sabe quem está na Copa do Brasil já, e o Corinthians não está, do estado de São Paulo? Votuporanguense. Então, tá o São Paulo, tá o Santos, tá o Palmeiras, tá Votuporanguense, campeão da Copa Paulista, e o Corinthians não está ainda, certo? Não está e não vai ser tão simples de estar. Campeão não, vice, né? Porque o Monte Azul, que foi campeão, foi para, que é a Série D lá, e Votuporanguense, vice, vai para a Copa do Brasil. Vai para a Copa do Brasil. E aí, Mauro... O Santos vai para a Série B, né? O Santos vai para ser vice-paulista. Vice-paulista? Porque tem a classificação do estadual, né? Estadual, é verdade. O Corinthians foi péssimo, né? Essa é curiosa, hein? O Santos na Série B beliscou uma vaga e o Corinthians nem isso conseguiu. Exatamente. Pelo menos com isso. Nisso aí o Ramon Dias não tem nenhuma responsabilidade. Ele não estava. Não, nisso não. Não estava, exatamente. Já a galera tá mandando mensagens aqui, continuem mandando, continuem nos dando likes também.
Agora, Mauro, para ir para a Copa do Brasil, não vai ser pelo brasileiro, nem que, né, muito difícil que o Corinthians consiga uma vaga na Copa do Brasil via brasileiro, vai ter que ser pela Sul-Americana, quando o Corinthians enfrenta lá o Racing quinta-feira. O Racing, que você conhece bem, é um time bom, né? E está bem focado nesse campeonato. Não vai ser mole pro Corinthians, né? O Racing é um time muito regular, né? Eu acho muito vulnerável defensivamente, mas é um time ofensivo. Não vai ter em nenhum dos dois jogos um dos seus dois atacantes, dois Martínez, o Adria Maravilha Martínez e o Roger Martínez. Esse é um colombiano que já saiu para jogar no México e voltou. Estava na reserva, voltou a jogar agora como titular, formando dupla até com o Maravilha Martínez e está machucado. Machucou na seleção. Seleção, né? Beleza, data FIFA. Você dá pergunta sobre Neymar e seleção. Quem quer saber disso? Eu vou dar uma de Trajano, não dá, né? Interessa Neymar, seleção, você vai jogar, ninguém quer saber desse troço. Mas enfim, a seleção da Colômbia machucou o jogador, então ele não vai poder enfrentar o Corinthians nem hoje, nem quinta, agora, nem semana que vem lá em Avejaneda. Mas assim, está mais mobilizado para esse jogo, obviamente, porque ele está distante do título argentino, o Vélez está liderando o campeonato. Então, evidentemente, para o Racing, a Sul-Americana é o que importa. Até porque também classificaria para a próxima Libertadores, além de ser o título internacional que o clube não tem, né? O clube tem a Libertadores, tem a Supercopa já extinta, mas não tem o título da Copa Sul-Americana, que é hoje o título possível para o Racing. O Racing não tem condições de montar uma equipe para ser campeão da Libertadores, a meu ver. Muito difícil seria, a não ser uma situação muito excepcional, como acontece hoje com o Pearol, que surpreendentemente chegou numa semifinal, e aí você pode sonhar. Mas ainda assim, dos quatro, é o patinho feio, né? É o com chances mais remotas, digamos assim, pela qualidade do time, pelo investimento feito. Mas, diante desse Corinthians, é evidente que não deve ser um jogo simples, né? Ou dois jogos dos mais simples, né? E a questão é que o Corinthians, antes de pensar nisso, tem que pensar no Campeonato Brasileiro. Né? Por exemplo, na semana que vem, ele vai jogar lá na Argentina, ele vai jogar quinta agora. Né? Aí ele joga lá na Argentina, já tem jogo na sequência com o Palmeiras, não é isso? É o jogo subsequente. Agora, não tem a data ainda do Palmeiras, mas é o jogo seguinte. É o próximo jogo. Então ele vai jogar. Vai ser entre um jogo e outro, é isso? Não, depois do segundo. Depois do segundo. Depois do segundo. Entre o jogo e outro é o Cuiabá. Então ele tem o Racing, aí tem o Cuiabá, que ele não pode perder para o Cuiabá, especialmente se o Cuiabá, quinta-feira, vencer o Vasco no Rio. Se o Cuiabá ganhar do Vasco, até se empatar, fizer um pontinho no Rio, o Cuiabá não vai passar o Corinthians no confronto, mas ele vai aproximar. Vai ficar ali, ó. E aí qualquer derrapar, ele derrapou contra o Palmeiras, o Cuiabá pontuou, pimba, o Cuiabá pode passar à frente. Então, ele vai enfrentar o Cuiabá entre os dois jogos do Racing e depois do Racing tem o Palmeiras. E o Palmeiras, obviamente, tem todo o interesse, não dá nem para brincar, porque o Palmeiras está lutando para ser campeão brasileiro, tricampeão. Então, assim, como é que você vai se preocupar tanto com o Sul-Americano? Você vai jogar para montar o melhor time possível ali, mas você tem que montar o time pensando no jogo seguinte, não tem outro jeito. Um cenário bem preocupante. O Racing só está preocupado, o adversário do Corinthians só está preocupado com isso. O título argentino, chances são remotas, praticamente inexistentes, e também não tem nenhum risco de rebaixamento, nem nada, então para eles está tudo bem.